Nós vimos no primeiro texto um acontecimento que está poucos dias depois da morte de Salomão e que aconteceu no começo do reinado do seu filho Roboão e da divisão que teve do rebelde Jeroboão. E nesses dias houve uma palavra profética que um filho nasceria, que seria um filho da casa de Davi, que Deus levantaria um rei. E nessa profecia, Deus até falou o nome dele, diga Josias. Sabe quanto tempo demorou para essa profecia se cumprir? Pouco mais de 300 anos. Josias é um dos últimos reis. E ele foi um bom rei. Ele está na lista dos melhores reis. E nós podemos acompanhar a sua história e a sua trajetória e aprender princípios para o nosso dia a dia, para a nossa vida, em 2 Reis, capítulo 22 e 23. Josias foi um rei que teve uma árdua missão para desempenhar no povo de Deus. Ele decidiu fazer uma série de mudanças para que o povo voltasse a seguir a Deus. Ele não teve uma missão fácil. O povo estava envolvido em idolatria. O povo estava vivendo em miséria. Havia uma grande crise sobre o povo de Deus. E Josias, ele tem uma missão muito difícil. Ele vai mudar a situação de uma nação. Mas ele é resultado de uma palavra profética. Diga, toda mudança é resultado de uma palavra profética. Eu não sei quanto tempo você está esperando por uma mudança na sua casa. Pode ser que você esteja olhando para a sua casa e um seja idólatra, e o outro seja prostituto, e o outro seja viciado. Pode ser que você olhe para a situação da sua casa e a situação é terrível. Mas as mudanças, elas acontecem e elas começam com uma palavra profética. Deus levanta um homem de Deus, Deus levanta um profeta e o faz viajar e liberar uma palavra profética. E ele diz que nasceria da casa de Davi Josias. Diga Josias. Diga o adorador Josias. O destruidor de altares. E ele tem uma missão muito difícil. A profecia se cumpre. Demora um pouco mais do que 300 anos. Mas como Deus tinha falado e como Deus tinha prometido, e como Deus usou a boca do seu profeta, a palavra se cumpriu. Josias nasceu. Josias, ele é conhecido como o menino rei. Porque ele começou a reinar muito cedo. Com apenas 8 anos, ele começou a reinar. Sabemos que uma criança com 8 anos não vai reinar. Mas ele foi colocado no trono como o rei aos 8 anos. E conforme ele foi crescendo, ele foi assumindo a sua responsabilidade de rei e a missão de fazer uma grande mudança em uma nação e principalmente de tirar a idolatria. O pai de Josias foi Amon e o avô Manassés. Ambos fizeram o que Deus reprovava. Josias nasceu nesse berço familiar e teve como missão mudar o curso de sua nação. Talvez você tenha uma família com um histórico ruim. Tão ruim quanto a de Josias. Mas ele não tinha o que se orgulhar da sua família. Ele não tinha por que se orgulhar da sua família. O seu pai e o seu avô foram os piores reis. Ele tinha uma família terrível e não havia nada que ele pudesse se orgulhar da sua família. Pode ser que você olhe para os seus pais, você olhe para o seu avô, você olhe para o seu pai
você olhe para a situação da sua família hoje, e a situação é de destruição. E não há nada que eles fizeram que te dê orgulho. Eles fizeram o que aborrecia o Senhor. A palavra diz que eles provocaram a ira de Deus. Eles sabiam o que era certo e o que era errado, e eles sabiam que algumas coisas aborrecem e provocam a ira de Deus. E eles fizeram de propósito isso, para provocar a ira de Deus. Por isso, nós podemos aprender com este rei, com o rei que é conhecido até hoje, e é chamado de o Rei Menino, que tinha uma missão muito difícil, que tinha uma família destruída, e que não tinha o que se orgulhar, não tinha do que se orgulhar dos seus pais e da sua família, que nós podemos mudar uma situação. Não importa como a sua família está, e o que os seus antepassados fizeram, diga: eu posso mudar uma situação. Diga: eu fui levantado por Deus. Diga: eu sou o resultado de uma palavra profética. Eu nasci com uma missão, com um propósito, com uma visão. Diga: não é fácil, mas eu vou cumpri-la. Declare agora com fé, declara com fé agora. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A palavra de Deus diz que quem crê será salvo, tu e a tua casa. Quantos creem em Deus? Então, se você crê, você e a sua casa será salva. Basta um crer. Basta um tomar posse da palavra de Deus. Basta um se levantar como verdadeiro adorador. Porque a palavra de Deus diz que se você crer, aquele que crer será salvo e a sua casa será salva. Você tem dúvidas de que Deus quer salvar a sua casa? Quantos creem na salvação da sua casa? Dos seus familiares? Amém. Podemos aprender com Josias primeiro. Não podemos escolher nossos parentes, mas podemos escolher nossos mentores. Meu pai sempre brincava e ele dizia: ter pai pobre é destino, mas casar com alguém pobre é burrice. Você pode escolher com quem você vai casar. Você pode escolher. Você não pode escolher quem vai ser o seu pai. Você não pode escolher quem vai ser a sua mãe. Você não escolhe na família em que você vai nascer, mas você escolhe qual família que você quer ter. Então, o primeiro princípio que nós podemos tirar: não podemos escolher nossos parentes, mas podemos escolher nossos mentores. O que fez a diferença na vida de Josias? Provavelmente a sua mãe, os sacerdotes, uma profetisa. Ele escolheu andar com os adoradores. Em meio à crise, em meio à idolatria, havia pessoas que eram verdadeiros adoradores. E ele escolheu andar com pessoas boas. A mãe dele provavelmente foi uma boa influência para ele. Ele chama o sacerdote para estar junto com ele. Ele não vai queimar incenso. Ele vai governar. E ele traz o sacerdote para estar junto com ele. No momento da dúvida, no momento da dificuldade, ele consulta uma profetisa. Diga: eu não posso escolher os meus parentes, mas eu posso escolher os meus mentores. Você pode escolher quem vai andar com você. Você pode escolher quem vai te ensinar. Você pode escolher quem vai andar com você. Você pode escolher quem vai estar acima de você. A segunda coisa que nós podemos aprender com o adorador Josias, com o destruidor de altares,
não deixe que os erros do passado determinem o seu futuro. Se você cometeu erros no passado, esses erros do passado não determinam o seu futuro. Josias nasceu em meio a um povo idólatra. E ele era idólatra. E ele liderava um povo idólatra. Um povo corrupto. Um povo que roubava o altar de Deus. Então não deixe, diga não deixe. Diga eu não vou deixar que o erro do passado determine o meu futuro. Diga as coisas podem mudar. Elas estão mudando. Mas Josias foi drástico. Ele não disse, eu vou mudar devagarzinho. Eu vou mudar devagarzinho. Não, ele disse, eu vou mudar. E teve um ano na vida de Josias e da nação que foi decisivo. Ele começou a reinar por volta de 8 anos. E com 26 anos, quando ele está com 26 anos, é o ano decisivo na vida dele e do povo de Deus. Então não comece, eu vou parar de fumar, pastor, mas eu vou parar de fumar devagarzinho. Não vai parar. Pastor, eu vou parar de beber, mas devagarzinho. Pastor, eu fumo umas drogas aí, mas não sou viciado. Quando eu quiser eu paro. Eu estou querendo parar, eu vou parar devagarzinho. Não para. Ninguém muda devagarzinho. Você decide mudar e você muda. Não deixe que os erros do passado determinem o seu futuro. Terceiro, os erros dos seus pais não precisam ser imitados. Diga, eu não vou imitar os erros dos meus pais. Ele tinha 2 exemplos. O exemplo do seu avô e o exemplo do seu pai. E os dois foram eleitos os piores reis de Israel. O seu pai pode ter sido a pior pessoa. A sua mãe, o seu avô pode ter sido a pior pessoa. Mas isso não significa que você deve ir pelo mesmo caminho. Você não precisa imitar os erros que os seus pais cometeram. O meu pai era idólatra, eu vou pela idolatria. O meu pai era assim, e por isso eu sou assim. Não. Você pode decidir a sua vida. Porque o que eu mais vejo, pessoas que sofreram prejuízos, que sofreram danos, que foram maltratadas, que foram abusadas fisicamente, psicologicamente, pelos pais, acabam fazendo as mesmas coisas. Meu pai me abandonou, mas você também está abandonando um filho. Continua reproduzindo os erros do pai. Meu pai deixou a minha mãe, ele abandonou a minha mãe, mas você já abandonou quantas pessoas? Então você não precisa ir pelo mesmo caminho que os seus pais foi. Os erros dos seus pais não precisam ser imitados. Quarto princípio, os erros dessa geração não precisam ser imitados. Quais são os erros dessa geração? A desobediência, a falta de respeito, a corrupção, o jeitinho brasileiro. Qual é o erro dessa geração? Ter virado as costas para Deus, se tornar idólatra, ser pastor de si mesmo, ser dono do seu próprio nariz. Os erros dessa geração não precisam ser imitados. Qual é o erro dessa geração? Fica de igreja em igreja, não tem pastor, são corruptos, são adúlteros, são viciados. É o erro dessa geração. Você não precisa imitar. Você pode ser diferente. Diga, eu vou ser diferente. Não imite os erros dos seus pais e os erros dessa geração. Quinto princípio, você não pode mudar o que aconteceu em sua família, mas você pode fazer a diferença a partir de hoje. Você pode mudar o seu pai, você pode mudar o que o seu pai fez. Seu pai já abandonou a sua mãe.
O seu pai já maltratou, a sua mãe já fez, o seu irmão já fez, o seu avô já fez. O que eles fizeram, você não pode mudar. Mas você pode mudar e fazer a diferença daqui para frente. Você não pode mudar o que aconteceu em sua família, mas você pode fazer a diferença. Josias não tinha como mudar a situação do seu avô e do seu pai. Foram os piores líderes de Israel, mas ele não podia mudar isso, mas ele podia fazer diferente. Diga, eu posso fazer diferente. Sexto princípio, Deus pode usá-lo apesar da cultura que você vive. A cultura que Josias nasceu era uma cultura que já estava há 300 anos, 330 anos, 360 anos, debaixo de rebeldia, debaixo de idolatria. Os filhos desobedientes, os filhos rebeldes, roubavam ao Senhor, levantavam altares a deuses estranhos, matavam e sacrificavam os seus filhos, passavam os seus filhos pelo fogo a Mamon, a Maloque. Salomão, no final da sua vida, ele constrói igrejas, casas para os outros deuses. E essas casas de idolatria, que começou com Salomão, percorreram por mais de 300 anos. Então ele nasce em uma cultura de rebeldia, de divisão. Ele nasce em meio à idolatria e à miséria. Sabe, eu olho para a igreja brasileira e é difícil você encontrar uma igreja que não começou com rebeldia. Basta conversar com alguns pastores, perguntar como é que começou a sua igreja. Eu estava na igreja tal. E aí, o que aconteceu? Aconteceu um problema, discuti com o pastor. E aí eu saí para fazer melhor. A cultura da igreja brasileira é uma cultura de divisão, de rebelião, de infidelidade. Não precisamos de igreja, não precisamos de pastores. Eu vou fazer a minha igreja e não há fidelidade, não há verdadeira adoração. É difícil encontrar uma igreja que começou do jeito certo. É difícil encontrar uma igreja que começou do jeito errado e se consertou. Porque não importa como você começou, mas como você vai terminar. Salomão começou muito bem e construiu o templo para Deus, e no final construiu templos para outros deuses. E eram templos em que os filhos do povo de Deus sacrificavam os seus próprios filhos e faziam eles passar pelo fogo em oferta e sacrifício, em holocausto a deuses estranhos. Era comum sacrificar os filhos. E a cultura que nós temos hoje é essa. Então Josias, ele nasce nessa cultura. Em Efésios 5:1 diz: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Em Hebreus 13:7 diz: lembre-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. 2 Reis 22:3 diz: sucedeu que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou ao escrivão Safá, filho de Azalias, filho de Mesulão, a casa do Senhor, dizendo. E aí termina o capítulo 2 de 2 Reis 22:5 dizendo: para reparares as fendas da casa de Deus. A casa de Deus estava abandonada, ela estava cheia de fendas, estava cheia de idolatria, e ele, com 26 anos, ele dá uma ordem para que a casa de Deus seja restaurada. Diga a casa de Deus. Diga a igreja verdadeira. Sabe aonde está a igreja verdadeira? Diga aqui.
Diga, eu sou a igreja verdadeira. Deus não habita em paredes. Deus não habita em paredes. Deus se manifesta entre quatro paredes. Mas Deus habita, não é em templos feitos pelas mãos dos homens, mas é em um templo feito pelas suas próprias mãos. Deus se manifesta aqui. Agora, habitar, Ele habita aqui nos corações. Mas Ele habita em uma casa que está sendo cuidada. E Josias, ele dá uma ordem. Diga, foi uma ordem. Em que o templo deveria ser restaurado. As brechas deveriam ser fechadas. Você quer que Deus habite no seu coração? Você quer ser a verdadeira igreja? Então você precisa restaurar o templo. Não pode ter buracos. Não pode ter brechas. Não pode ter lixo. Não pode ter outras imagens. Não pode ter idolatria. O que está no seu coração? Quanto coração sujo. Quantas igrejas que foram dominadas pela mágoa, pela tristeza, pelo rancor, pela raiz de amargura. Pessoas que não perdoam. Pessoas que estão com o coração de pedra. Pessoas que estão com idolatria. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você estiver doente, você falta no seu trabalho? Mas eu sei que se você tiver uma febrezinha, você não vem à igreja. Você acha que isso é casa de Deus? Você acha que essa é a verdadeira igreja de Deus? Você acha que você é a igreja de Deus? Qualquer coisa te tira da presença de Deus. Qualquer coisa tira Deus do seu coração. Porque quantas vezes você foi trabalhar doente? E se você tiver com a unha encravada, você não vem na igreja. Será que Deus realmente está habitando em seu coração? Será que o seu coração, que é a morada de Deus, não precisa ser restaurado? Será que realmente Deus está em primeiro lugar na sua vida? Ou o dia que você está cansado, você arruma uma desculpa? A igreja muitas vezes parece uma mulher mal amada, está sempre com dor de cabeça. E quando não está, inventa que está com dor de cabeça. Para não ter intimidade com o Senhor dos Senhores. Será que o seu templo não precisa ser restaurado? Será que a verdadeira adoração está fluindo do seu coração? Ou você está aqui e a sua mente está em outro lugar? Ou você está aqui e você está pensando nas contas? Ou você está aqui e está aqui de qualquer jeito? Será que você tomou um banho e colocou a sua melhor roupa? Será que você separou a sua oferta para trazer à casa do Senhor? Será que você veio para adorar a Deus em espírito e em verdade? Ou está de qualquer jeito? Ou vem de vez em quando? Mas Osias, ele dá uma ordem. E ele diz: vamos reparar as fendas da casa. Vamos fechar as brechas por onde o inimigo está entrando. Vamos tirar o lixo. Vamos tirar o entulho. Vamos tirar os bichos e as pragas. Vamos tirar os objetos de adoração. Tem crentes de 10, 15 anos que, se procurar o que tem de objeto de idolatria dentro da casa, não é brincadeira. O que tem de crente com anel preto, o que tem de crente com correntinha de pagão, o que tem de crente com figuinha, trevo de 4 folhas, pimenta, tudo consagrado a demônios, a pombagira, a tranca-rua, no tornozelo, furado o nariz, furado a boca, tudo são pactos, são ligações com espíritos malignos, no umbigo. Mas como é que está o seu templo? Feche esses buracos, tire esses brincos da orelha, tire esses piercings, se arrependa dessas tatuagens. Você está cuidando do templo de Deus? Porque uma coisa, a pessoa vem do mundo com tatuagem, ela tem o discernimento, se arrepende e Deus perdoa, os pactos são quebrados e ela segue a vida dela. Agora eu estou vendo até hoje adoradores, que se dizem adoradores, em cima do púlpito, pastores, fazendo tatuagem, e sabem o que está por detrás.
Então o problema não é do jeito que vem, mas é o que quer fazer dentro da casa de Deus. Temos que limpar a casa de Deus. Temos que limpar, reparar as brechas. Diga a Osias, dê uma ordem para reparar as fendas da casa. 2 Reis 22:11 diz: sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Sabe o que o rei Uzias achou quando começou a limpar a casa? Quando reparou a casa de Deus, quando começou a fechar os buracos? Ele acha o livro sagrado. Eu tenho certeza que na sua casa tem um livro sagrado perdido. Se você quer mudar de verdade, a palavra de Deus diz que começa com a lei e avança pela graça. Uma verdadeira e genuína mudança. Quando foi a última vez que você abriu a palavra de Deus? Quando começou a reparar a casa de Deus, e começou a limpar, começou a reparar, começou a restaurar, o sacerdote traz o livro e diz: achamos o livro sagrado. Você não vai mudar enquanto não se apegar à palavra de Deus. E entrega um livro ao rei, e o rei começa a ler o livro, e é quando ele começa a ler o livro, que o coração dele se quebranta. Porque quando começamos a estudar a lei de Deus, começamos a ver o quanto somos pecadores. E a tristeza dele, a angústia dele, foi tanta quando ele começou a ler a palavra de Deus, que ele rasgou as suas vestes, em um sinal em que o coração está sendo quebrantado. Sabe, não adianta você ler a Bíblia como um livro de história, como um conjunto de regras. Você tem que ler como um espelho. E esse espelho nos mostra o quanto somos idólatras, o quanto somos pecadores. Mas Uzias, ele rasga as suas vestes. Ele se arrepende do seu pecado. Ele começa a entender o que está acontecendo na vida dele. Josias foi consultar a profetisa Hulda, e ela lhe contou o quanto Deus estava irado com o povo. Então Josias se humilhou diante de Deus. Sabe, eu vejo tantas pessoas indo consultar os profetas, e os profetas falam tantas coisas. Deus te ama, Deus isso, Deus aquilo, Deus vai fazer aquilo. Mas quando Deus levanta um profeta de verdade, um profeta vai incomodar a nossa alma, porque ele vai fazer refletir o nosso pecado. Muitos profetas na Bíblia foram perseguidos, foram torturados, foram jogados no fundo do poço, foram caluniados, porque diziam a verdade. Mas a questão é que os reis não querem a verdade, o povo não quer a verdade, e Deus levanta o profeta para falar a verdade. Mas a diferença é que Josias, ele não foi atrás de uma profetisa. Primeiro, ele abriu a Bíblia, ele abriu a palavra de Deus, e ele constatou na palavra de Deus que ele era pecador. E aí uma profetisa foi usada para dizer o quanto Deus estava irado. Sabe por que da miséria sobre o Brasil? Sabe por que tantos e tantos desemprego? Sabe por que tantas pragas sobre a nossa nação? Porque Deus está irado. Você pode falar o que for, mas a verdade é essa. Mas diga graças a Deus. Os verdadeiros adoradores, adoradores como Josias, estão sendo levantados por Deus para mudar uma nação. Diga, começa comigo. Quando eu rasgo as minhas vestes, quando eu rasgo o meu coração,
começa. E isso acontece porque eu achei a Bíblia. O templo começa a ser restaurado. Eu acho a Bíblia e a Bíblia me constrange a me arrepender. E aí quando eu rasgo as minhas vestes, meu coração é quebrantado e eu reconheço o meu pecado, que as coisas começam a mudar. Deus usa os seus homens e mulheres, Deus usa os seus profetas, mas as pessoas querem dizer, sabe por que você está desempregado? Porque o Brasil está em crise. Não, não é porque está em crise, é porque está em pecado. Está certo que quando há uma crise todos sofrem. O profeta Elias, não vai chover. Vocês estão dizendo que quem manda a chuva é Baal? Vocês estão dizendo que Baal é o Senhor? Então não vai chover. E nós vemos que o riacho do profeta se secou e que ele estava com fome e com sede. Quando a crise vem, aperta para todo mundo. Mas a crise vem por causa do pecado. A crise vem sobre uma nação por causa da idolatria, por causa de Mamon, por causa de Maloque, por causa de Tranca-Rua, por causa de Pombagira. O nível de prostituição que a nossa nação está vivendo, de afronta à família e à instituição de Deus, nunca se viu antes. Só em Sodoma e Gomorra. Homens dizendo, nós queremos os seus filhos, e não as suas filhas. Querendo implantar uma cultura de homossexualismo. Mas a gente diz, não, é normal. É normal para quem está em pecado. É normal para uma nação que virou as costas para Deus. Em que a casa foi destruída. Em que na casa há idolatria. Em que se perderam a palavra de Deus. E não se dá mais ouvidos aos profetas. Mas diga, está mudando. Começando comigo. Diga, a mudança está começando comigo. Na minha casa. No palácio. E ela vai se estender a todo o território. Em 2 Reis 23, 1, 3 diz, então o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, mas dos mais simples aos mais importantes, para todos o rei leu em voz alta todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real, e na presença do Senhor, fez uma aliança. Diga, fez uma aliança. Amém. Comprometeu-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma os seus mandamentos, seus preceitos e seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. Diga, o rei e todo o povo fizeram uma aliança. Não era uma aliança contra a corrupção. Não era uma passeata gospel. Não era uma passeata contra a corrupção, contra os políticos, contra as drogas. Eles fizeram uma aliança de obedecer a palavra de Deus. E a palavra diz que o rei fez uma aliança diante do Senhor. E todo o povo fez uma aliança com o Senhor. Enquanto não tivermos uma aliança com Deus, de obedecer a sua palavra, as coisas não acontecem. Ah, os tempos mudaram. Os tempos mudaram. Infelizmente mudaram para pior. Hoje tem tecnologia e você tem que lutar. Tem que lutar contra a internet, contra o Facebook, contra o Twitch. Você tem que lutar contra a TV a cabo, contra a Netflix, que está roubando a sua adoração. O que está te impedindo de adorar a Deus em espírito e em verdade? O que está te impedindo de cumprir a aliança que nós temos com Deus? Logo depois que Josias se comprometeu
ele fez uma limpeza no reino, independente do que as pessoas pensassem. Josias ordenou ao povo que voltassem a ter relacionamento com Deus. Tome medidas drásticas para remover o pecado da sua vida. Se você precisa remover o pecado do vício, tome uma atitude drástica. Para de dizer que você não é viciado. Tome uma atitude drástica e se interne em uma clínica. Se você tem problema com pornografia, tome uma atitude drástica contra a pornografia, contra o pecado da prostituição. Desconecte da rede. Você precisa tomar uma atitude drástica. Não importa o que os outros vão falar. Estou indo para a igreja, mas você não está doente? Estou com febre, mas eu vou para a igreja, porque a palavra de Deus diz que quando eu estiver doente, eu tenho que receber oração e tenho que ser ungido. Então, se você quer vencer esse espírito de doença, de enfermidade, esta mentira, coloque a palavra de Deus em prática. Lugar de doente não é em casa, na cama, é na igreja pedindo oração e sendo ungido. Lugar de verdadeiro adorador é na casa de Deus. Diga, eu vou tomar atitudes drásticas. Sabe qual que é o maior problema hoje na igreja? É que os próprios cristãos são mau exemplo para os seus familiares. Porque eu tenho certeza que se você fosse uma pessoa que tomasse atitudes drásticas e fizesse uma aliança com Deus, os nossos familiares iam ver a mudança. Ele não diminuiu o cigarro, não. Ele parou de fumar em nome de Jesus. Não é mais uma pessoa murmurenta. Uma pessoa baixo astral, deprimida. É uma pessoa em que a alegria do Senhor está sobre ela. Está sobre ele. Em nome de Jesus. Os nossos familiares iam ver a mudança. Mas essa mudança, ela acontece, primeiro, porque reparamos o coração. A morada de Deus. Quando começamos a reparar o coração, quando encontramos a palavra de Deus, quando nos arrependemos, quando damos ouvidos aos profetas, essa mudança começa a acontecer. E quando fazemos uma aliança, está estabelecida essa mudança, e está estabelecido como testemunha para as pessoas que estão em volta. E aí os nossos familiares, as pessoas que estão em volta de nós, não vai ficar contando piadinha sem graça, falando pornografia, falando mal de um ou do outro. Vai dizer, esse é crente de verdade. Esse não sai na sexta-feira para beber, não. Esse não precisa usar de vez em quando para relaxar, não. Esse daqui, não tem segredinho, não. O celular dele é um livro aberto. E aí as pessoas vão ver o testemunho. E aí começa. Mas, enquanto isso, enquanto eu estou com dor de cabeça, eu não vou na igreja. Enquanto eu vou, eu faço de qualquer jeito. Vou uma vez por mês. Os nossos familiares estão vendo. E o diabo está rindo. O diabo está rindo. Porque a igreja está sofrendo. 2 Reis 23:16. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e mandou tirar os ossos das sepulturas, e os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou, conforme a palavra do Senhor, que profetizara o homem de Deus, quando anunciou estas palavras. Depois que Josias faz tudo isso, repara o templo, encontra a palavra, começa a ler, se rasga, se arrepende, dá ouvido à voz profética, faz uma aliança, começa uma limpeza no reino. E a palavra de Deus profética se cumpre. Primeiro que um filho nasceria, e depois que aqueles altares seriam destruídos e os ossos seriam queimados. Ele vai àqueles lugares e começa a abrir as sepulturas, e começa a tirar os ossos dos feiticeiros,
E ele pega os ossos daquelas pessoas e daqueles idólatras, coloca sobre o altar deles e queima os ossos deles. Ele destrói os bosques, as casas de prostituição, as casas onde os filhos eram queimados e entregues. Ele destrói totalmente a idolatria. Diga ao verdadeiro adorador: ele destrói todo altar estranho. E se cumpre a palavra de Deus. Mas ele andando um pouco mais à frente, 2 Reis 23, 17, 18, então disse: que é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e anunciou estas coisas que fizeram contra este altar de Belém. E disse: deixai, diga, deixe. Deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Ele começa a destruir tudo. Tudo que é contra a palavra de Deus. Todos os altares são destruídos, os bosques são arruinados, os ossos são queimados, mas de repente ele vê um monumento lá, vê algo diferente, ele pergunta: o que é aquilo ali? E os homens falaram: é o local onde o profeta, há mais de 300 anos, quando ele veio e ele profetizou, ali estão os ossos dele. E ele disse: ninguém toca ali, ninguém mexe ali. Se você encontrar na sua vida algo do passado que é de Deus, não toque. Deixa ali. Deixa ali. As palavras que Deus liberou há anos atrás. O que aconteceu há anos atrás. O que é isso? São os ossos do profeta. Daquele que Deus usou para profetizar tudo o que está acontecendo hoje. Então não mexa. No que Deus fez, não mexa. Se há algo de Deus na sua vida, deixa lá, deixa aí na sua vida. Mas ele começa uma destruição, e todos os altares são destruídos. 2 Reis 23, do 21 ao 23. O rei deu ordem a todo o povo. Diga: deu ordem a todo o povo. Amém. Dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus. Eu vou voltar ao texto para você entender. O rei deu uma ordem a todo o povo. É uma ordem do rei. E o rei deu uma ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa do Senhor vosso Deus, como está escrito no livro da aliança. Não de qualquer jeito, mas do jeito que está escrito no livro da aliança. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram a Israel. Nem todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Depois que faz a limpeza, ele dá uma ordem ao povo: vamos celebrar a Páscoa. Sabe quanto tempo não se fazia uma Páscoa? Da profecia até Josias é mais de 300 anos. Mas tinha passado os juízes, quando foi feita a última Páscoa de verdade, passou o tempo dos juízes, passou Saul, passou Davi, passou Salomão, e mais de 300 anos, havia mais de 400 anos que não se fazia uma Páscoa de verdade em Israel. Sabe, a religiosidade nos começa a levar a fazer uma Páscoa e celebrar a morte e ressurreição de Jesus de qualquer jeito. É uma ordem do rei. Todo o povo participe da Páscoa. Aí tem um monte de gente que fala: eu não vou participar da Páscoa não. Eu não como, não bebo. Por quê? Estou em pecado. Então se arrepende.
Como é que está há anos na igreja e não participa da ceia? Diga, é uma ordem do rei. Diga, todos devem comer e beber. Para isso você deve se arrepender. Você deve restaurar o coração. Você deve restaurar as brechas da casa, do coração. Restaure a casa de Deus. Restaure o seu coração agora.